Vamos lá, vamos fazer um estudo da termodinâmica, estudo dos gases. O que é o estudo dos gases? É o estudo do comportamento desses gases quando submetido a diversos aspectos, né, ou a diversos tipos de pressão, temperatura, e analisar o comportamento dele, qual será o volume dele, dependendo se a pressão aumentar, dependendo se a temperatura aumentar. A gente tem três tipos de transformações principais. Transformação isotérmica, que acontece quando a temperatura é constante. Então eu tenho a variação ou da pressão ou do volume. E a gente tem que a pressão vezes o volume inicial vai ser igual a pressão vezes o volume em um segundo momento ou um terceiro momento e assim por diante. Então pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Outro tipo de transformação, a transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação que ocorre quando a pressão é constante, ou seja, eu não tenho a variação da pressão. O que vai variar nessa transformação? Ou temperatura ou volume. Variando o volume, a temperatura muda. Variando a temperatura, esse volume muda. Então eu tenho que volume dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume dividido pela temperatura final. E assim sucessivamente, se tivesse 2, 3, 4, 5 processos diferentes, ou N processos diferentes, a gente tem que o volume inicial dividido pela temperatura vai manter isso daqui. Ou seja, se o volume muda, a temperatura tem que mudar. E a transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. É tudo uma coisa só que ela recebe três nomes diferentes. Quando que ocorre essa transformação? Quando o meu volume é constante. Quando o meu volume é constante, então eu tenho que minha pressão dividida pela minha temperatura inicial vai ser igual a pressão dividido pela minha temperatura em um segundo momento, pressão dividido pela temperatura em um outro momento, e assim sucessivamente. Quantas vezes essa variação acontecer, ou durante o processo ali, a gente vai aquecendo, aumentando a temperatura, a gente vai verificando que essa pressão vai mudando. Aqui, quando a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai vendo que esse volume vai mudando. Aqui, quando a gente vai aumentando a pressão, a gente vai vendo que esse volume também vai mudando de acordo com todo o processo. Vamos fazer um exemplo de aqui de transformação. Vamos fazer um exemplo de transformação isotérmica quando a nossa temperatura é constante, para a gente ver como que é a aplicação disso daqui. Um gás em um momento A, ele tem pressão igual a 6 atm e volume igual a 3 litros. Em um momento B, a pressão desse gás, a gente vai descobrir sabendo que o volume dele é igual a 9 litros. Vamos ver o que acontece aqui. Então eu tenho pressão do gás no instante A vezes o volume desse mesmo gás no instante A é igual à pressão desse gás no instante B vezes o volume desse gás no instante B. Então, a minha pressão em A, pressão em B, volume em B, volume em A. Então, eu tenho 6 vezes 3 é igual a pressão em B vezes 9. Está multiplicando, 18 dividido por 9, pressão em B é igual a
pressão em B é igual a 2 atm. Então, à medida que a minha pressão diminui, o meu volume aumenta. Então, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Então, essa é uma característica da transformação isotérmica e a temperatura é constante. Vamos pensar agora um exemplo para transformação isobárica. Transformação isobárica, onde a minha pressão é constante e vai variar a minha temperatura. Então, na transformação isobárica, vamos pensar um gás no estado A, ele tem uma temperatura de 30 graus Celsius. E ele tem um volume igual a 3 litros. Esse gás vai para o estado B, onde a temperatura dele vai ser 60 graus Celsius. Qual será o volume desse gás neste instante? Então vamos lá, eu sei que o volume de A sobre a temperatura de A é igual ao volume em B sobre a temperatura de B. Então, volume em A, 3 litros, a temperatura em A, 30, é igual ao volume em B, que é o que eu quero, sobre a temperatura em B, que é 60. Então, multiplicando cruzado, ou isso daqui, 60 está dividindo o volume em B, eu tenho que o volume em B vai ser igual 3 vezes 60 dividido por 30. Corta esse zero com esse. Nosso volume em B vai ser igual a, corta este com este, igual a 6 litros. Ou seja, a temperatura aumenta, o volume aumenta, certo? Se a temperatura diminui, o volume diminui. Vamos fazer um exemplo também de transformação isométrica, onde o nosso volume é constante e o que vai variar é a temperatura e a pressão. Vamos pensar aqui. Um gás no estado A tem pressão igual a 2 atm e temperatura igual a 25 graus Celsius. A temperatura desse gás é elevada a temperatura igual a 75 graus Celsius. Qual o volume, ou a pressão deste gás? A pressão desse gás no instante B. Então vamos lá. Para a transformação isovolumétrica, a gente tem que pressão em A dividido pela temperatura em A vai ser igual a pressão em B dividido pela temperatura em B. Pressão em A, 2, temperatura em A, 25. É igual a pressão no instante B sobre a temperatura em B igual a 75. Está dividindo, vem multiplicando, pressão em B vai ser igual a 2 vezes 75 dividido por 25. Sobra 3, pressão em B é igual a 2 vezes 3, a pressão em B vai ser igual a 6 AT. Então, no caso da nossa transformação isovolumétrica também, quando a temperatura aumenta, a nossa pressão vai
aumentar. Quando a temperatura diminuir, a pressão vai diminuir. Então hoje a gente vai ver essas 3 transformações e como elas são feitas, e seguintes aulas a gente vai ver o estudo da lei geral dos gases, quando a gente tem a variação de temperatura, pressão e volume.